É claro que uma das franquias de anime mais famosas e influentes do mundo inteiro também estaria cravada com unhas e dentes no mercado de jogos. Se você cresceu nos anos 2000, com certeza tem memórias de ligar o seu videogame só pra ver quem era o melhor do mano a mano com os Guerreiros Z. Olá, eu sou o Vale e hoje nós vamos listar do pior ao melhor todos os jogos da linha principal da franquia Dragon Ball Budokai Tenkaichi, incluindo os seus sucessores espirituais. Prepara os seus brincos Potara, eleva o seu Ki ao máximo e vamos direto para o ranking. Eu abro essa lista dizendo que falar desse jogo me deixa extremamente triste. Quando eu olho para o Ultimate Tenkaichi, vejo um potencial absurdo que foi jogado no lixo. Visualmente, ele é incrível. Os modelos dos personagens são muito bonitos e ele trouxe ótimas ideias, como o modo de criar o seu próprio guerreiro. Sem falar na trilha sonora sensacional que mantinha a excelência da franquia. Mas ok, Vale, se ele era tão promissor, por que está em último? Simples. A jogabilidade. Você basicamente não joga, quer dizer, você não joga na real. O combate foi resumido em um sistema de Quick Time Event e adivinhação. Você aperta um botão e o resto acontece em tudo no automático. É uma pena porque as boss battles gigantes eram muito legais e os ataques especiais com aquele Super Saiyajin com reflexo meio esverdeado tinham um charme absurdo. Se estivéssemos 100% no controle, com certeza ele estaria no topo. Eu até hoje não entendo como eles conseguiram errar nesse jogo que tinha um potencial absurdo, cara. Nossa senhora. As boss battles eram bem legais, porém a jogabilidade aí deixou a desejar. É uma pena mesmo. Aqui é onde a franquia tomou a forma que a gente conhece hoje, migrando jogos de luta de Dragon Ball para o combate de arena totalmente em 3D. E como é padrão de quase todo o primeiro jogo de uma nova era, ele não envelheceu nada bem. Apesar de ser um jogo bonito para a época e trazer um modo história bem completo, a jogabilidade ainda era travada. A câmera se perdia e estava longe da perfeição. Mesmo assim, ele foi o combustível essencial para dar o pontapé inicial em uma das melhores sagas de luta da história. Pelo menos a trilha sonora já era bem animada, mantendo aquela carinha clássica da era Budokai 2D. Eles não conseguiram pegar a personalidade que a franquia teve na sua trilha sonora a partir do Budokai Tenkaichi 2. E aqui foi onde eu conheci a franquia. O Budokai Tenkaichi 2 tem, sem sombras de dúvidas, uma das melhores trilhas sonoras de toda a saga, além de um elenco gigantesco de personagens. Mas o que mais brilha pra mim nesse título é o seu modo história completo. O dinamismo dele é fantástico, porque ele tenta colocar todos os eventos dos fillers e dos filmes em uma ordem cronológica perfeita. Para melhorar, as cutscenes eram muito bem dirigidas, trazendo um peso cinematográfico que para a época era o máximo. Eu me divertia demais com esse jogo quando era mais novo. Caramba, zerar ele pela primeira vez era uma sensação absurda. Eu sempre tive uma curiosidade absurda de conhecer esse título quando ele saiu, porque ele foi vendido como o verdadeiro sucessor espiritual do Tenkaichi 3 para a geração do PlayStation 3 e Xbox 360. Ele trouxe ótimas ideias, os mapas ficaram imensos e a trilha sonora continuava incrível. Porém, aquele dinamismo ultra veloz que a gente tinha no PlayStation 2, ele foi embora. No Heading Blast, os golpes ganharam muito mais peso físico, o que acabou dividindo opiniões. Mas eu achava ele bem interessante. No quesito modo história, ele bate de frente com Budokai Tenkaichi 2. E o detalhe mais genial aqui, o menu de seleção de fases era feito com action figures dos personagens. Era extremamente divertido e um jogo bastante longo para ser zerado. Mas ainda assim, ele carecia de muitos problemas na sua gameplay. Inclusive eu tenho um vídeo de análise desse jogo aqui no canal. E um dos problemas que tinha na época era quando você fazia um ataque especial, o personagem ele ficava alguns segundos parados na posição, que fazia com que você tomasse um contra-ataque certeiro sem conseguir desviar. Ai, é uma pena. Aqui a gente chega no clássico absoluto. O Budokai Tenkaichi 3 conseguiu alcançar o ápice da fórmula no PlayStation 2. A jogabilidade era dinâmica, fluida, épica. Cara, esse foi o jogo de Dragon Ball que eu mais joguei na minha vida inteira. Tudo funcionava bem. Ai, que dinamismo magnífico, cara, esse jogo tinha. A única parada que me irritava um pouco era o fato de que a cada transformação no meio da luta, o personagem começava a carregar o Ki lento pra caramba. E era muito ruim, tirava totalmente o dinamismo das batalhas.
mas nada que um bom item Potara de Ki não resolvesse para deixar as lutas mais frenéticas de novo e deixar os personagens carregar o Ki de forma muito mais rápida e assim melhorando o dinamismo das lutas. O elenco era um absurdo de gigante e finalmente tínhamos a galera do Dragon Ball GT. Os meus favoritos eram o Goku GT e o Gohan jovem. São os verdadeiros monstros do jogo. Cara, que absurdo. O único pecado dele era o seu modo história, que era simplório demais. Mas vamos ser sinceros, a gente já viu a história de Dragon Ball ser recontada 1 milhão de vezes. Depois de tantos jogos, acaba enjoando mesmo. Mas eu acho que eles deveriam ter feito um trabalhinho melhor no seu modo história, né? Pra ficar bem interessante. Muita gente vai ficar brava comigo agora, mas para mim, Red Blast 2 é o verdadeiro ápice técnico da era clássica. Ele pegou o peso dos ataques do primeiro Red Blast e uniu com dinamismo a velocidade do Budokai Tenkaichi 3 tinha, mas não em sua totalidade, mas de uma forma muito mais técnica. Os movimentos aqui são muito mais artísticos e plásticos, a direção de arte e o estilo gráfico são excelentes e o jogo transborda charme. Além do mais que a sua trilha sonora é fantástica e aqui ele traz uma variedade absurda de personagens, apesar de não ter o GT no elenco. Nós temos o irmão do Vegeta e o Broly o Vegeta em Super Saiyajin 3, assim como nós tínhamos no Red Blast 1 também. O nível de customização aqui é bizarro, com uma variedade gigantesca de super ataques para você escolher e customizar os personagens. Se você não jogou, dê uma chance porque ele é incrível. Ele não tem um modo história padrão. A campanha é dividida em constelações no modo Galáxia, focada em missões com objetivos variados. E isso aqui realmente afastou a galera que queria só ver a história do anime de novo. Até porque a gameplay nesse modo aqui exige um pouco mais de empenho para aprender. Então ela exige uma certa habilidade do jogador, então você tem uma curva de aprendizagem ali um pouquinho chata. Mas se você já tem as manhas de Budokai Tenkaichi 3, você pega o ritmo super rápido, porque a lógica de gameplay é a mesma, só vai mudar a forma de você executar alguns ataques. E no topo do nosso pódio eu decidi colocar o mais recente, Sparking Zero. Eu sei que o jogo tem os seus problemas atuais. O design de alguns personagens são inconsistentes. A hitbox enquanto usamos personagens pequenos para acertar os outros personagens é horrível. Eu compreendo. Mas meu irmão, o que esse jogo brilha não tá escrito. Ele conseguiu fazer uma fusão perfeita entre tudo que havia de melhor no Budokai Tenkaichi 3 e no Red Blast 2. Porque se você pegar para analisar esse jogo, você vai ver que ele é uma mescla do Budokai Tenkaichi 3 e o Red Blast 2 e saiu o Sparking Zero. A jogabilidade é absurda de boa e eu me diverti demais jogando, sem contar que você pode usar uma jogabilidade moderna e a jogabilidade clássica, né, os comandos clássicos. A jogabilidade moderna ela lembra muito mais o Red Blast 2 e a clássica o Budokai Tenkaichi 3. O modo história é bom, principalmente por causa das rotas alternativas, os famosos What If, que mudam o rumo do anime se você tomar decisões diferentes ou vencer lutas impossíveis. E isso eu achei um diferencial bacana porque aumenta o fator replay e traz coisa nova para nós jogadores. Sem falar que o jogo está ganhando expansões de conteúdo constantes, a tendência é só melhorar. E se em uma sequência eles polirem o design dos personagens para algo mais próximo do Ultimate Tenkaichi, um Red Blast 2, vai ser o jogo definitivo de anime para sempre. E cara, os cenários desse jogo são grandes, eles conseguiram pegar isso do Red Blast 2 e colocar aqui e ficou sensacional. Olhando para essa lista inteira, a gente consegue notar o quão incrível é a evolução dessa franquia. Mesmo com alguns tropeços bizarros no meio do caminho, a Bandai sempre tentou se superar. Eu estou muito ansioso para ver o que o futuro nos reserva. Imagina se uma hora dessas eles resolvem lançar um remaster ou um remake de Tenkaichi 2, Tenkaichi 3, do Red Blast para os consoles atuais. Seria um sonho. Cara, seria incrível mesmo. Eu acho que merece uma coletânea. Mas e pra vocês? Qual é o jogo definitivo de Dragon Ball na sua opinião? Você prefere o purismo do Budokai Tenkaichi 3 ou a gameplay mais técnica do Red Blast 2? Ou você já se rendeu ao Sparking Zero? Deixa o seu rank aí embaixo nos comentários pra gente debater. E não se esqueça de assistir minhas análises dos jogos do Dragon Ball, que vai estar a playlist aí ao lado. E se você quiser continuar assistindo essa série do pior
pior ao melhor, eu vou deixar a playlist aí também para você dar uma bisoiada. E se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe esse like que ajuda demais e, se possível, se torne um membro para apoiar e a gente continuar trazendo mais e mais conteúdo aqui para vocês no canal. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.